Olá, eu sou Eliana Souza Cruz, organizadora profissional, e a minha missão aqui é ajudar-te a tornar-te uma pessoa mais organizada para teres mais tempo e qualidade de vida. Se gostas de conteúdos de organização e produtividade, convido-te a subscreveres o canal e a ativares as notificações para receberes mais conteúdos como este. E hoje vamos falar de como deixar de procrastinar. Estes são os tópicos da aula. O que é a procrastinação? Quais são as causas comuns de procrastinarmos? Vou falar sobre 8 técnicas poderosas para evitarmos a procrastinação e no final vou deixar ainda algumas dicas adicionais que tenho certeza que te vão interessar. Procrastinar não é mais do que adiar tarefas, mesmo sabendo que isso pode ter consequências negativas. Quantas vezes nós já adiamos tarefas e nos sentimos culpados por isso? Acontece a todos, em algum momento da vida, uns mais, outros menos, mas vamos entender como é que podemos combater e deixar de procrastinar, pelo menos com tanta regularidade. É um facto que adiar tarefas tem impacto na produtividade, cria um ciclo de frustração e ansiedade. A nossa produtividade vai cair, sem dúvida, e ficamos, por isso, com mais stress do que se tivéssemos feito as coisas no momento certo. Então, vai-se gerando aqui um círculo vicioso de frustração, ansiedade e mais stress. E claro que isso vai ter depois um impacto prejudicial na nossa produtividade, seja no trabalho, seja noutro tipo de tarefas, como as tarefas domésticas, por exemplo. Um exemplo comum, vocês sabem aquele momento em que têm um prazo importante e começarem a executar a tarefa, decidem fazer outra coisa qualquer, como arrumar uma gaveta ou passar tempo nas redes sociais, sim, isso é procrastinar. E com tantas solicitações de distrações que nós temos hoje em dia, é muito fácil cair na tentação de deixar para depois aquilo que tem que ser feito agora. Então, o que é que gera a procrastinação? Quais são as causas comuns de nós adiarmos tarefas? O perfeccionismo, quando achamos que não está bom o suficiente, achamos muitas vezes que até por incapacidade nossa, as coisas não estão como nós queremos, então vão se prolongando no tempo. Nem é tanto o adiamento de tarefas, mas é prolongar algo no tempo, seja concretizar um relatório, um projeto, um trabalho, ou até falar com alguém, tomar a iniciativa. Muitas vezes deve-se a esse perfeccionismo e medos inconscientes que nós temos. Outra causa bastante frequente é a falta de clareza nos objetivos. Quando nós não temos uma estratégia, quando não sabemos definir objetivos claros, nós perdemos-nos facilmente no meio de tantas tarefas. E, claro, temos tendência a adiar porque não sabemos para onde nos havemos de virar. Muitas vezes esta falta de ordem, que é também falta de organização, pode ser falta de organização mental ou falta de organização no trabalho, realmente nos leva a deixar as coisas arrastarem-se. Ao mesmo tempo, sobrecarga de tarefas e medo do fracasso. Isso muitas vezes impede-nos de começar, sentimos-nos tão assoberbados com a quantidade de coisas que só de imaginar termos que fazer, que isso já nos bloqueia. Medos, bloqueios, são gatilhos da procrastinação. A questão é: será que temos consciência disso ou não temos a verdadeira consciência disso? Então, em cada situação, vamos parar um pouco para refletirmos e vermos o que é que nos está a levar a adiar o cumprimento das tarefas. Eu costumo dizer que o mais importante é começar. Começar por uma tarefa pequena.
E vamos ver já a seguir como é que nós podemos então usar técnicas poderosas para combatermos a procrastinação. Vou-te convidar a implementar a partir de hoje pelo menos uma destas técnicas para ires experimentando. Se o teu problema é procrastinação, vai experimentando uma destas técnicas no teu dia a dia, depois passa para duas, três, experimenta e vê aquelas que se aplicam melhor à tua realidade e que te dão mais eficiência. Então vamos lá. Qual é a técnica número um que eu vou sugerir? É a regra dos 2 minutos. O que é a regra dos 2 minutos? Se uma tarefa pode ser feita em 2 minutos ou menos, então vamos fazer imediatamente. Que tipo de tarefa? Exemplos: responder a um e-mail, guardar algo no lugar certo, estamos a falar de arrumação, fazer um telefonema rápido. O objetivo com esta tarefa ou com esta regra é quebrar a inércia, o não fazer nada, porque o mais difícil para muitos de nós é começar. Uma dica adicional é colocar um cronómetro e mantermos-nos focados por 2 minutos. Quando nos dermos conta, já estamos a trabalhar. Quando temos que começar e não nos apetece, comecemos por estas tarefas mais pequeninas, micro-tarefas, que por norma adiamos, mas aqui decidimos, não, eu recebi este e-mail, vou responder agora. Eu tenho uma chamada para fazer, não respondi, ou fiquei de a fazer, então vou fazê-la agora. Coisas que nós podemos fazer em curto espaço de tempo e começar a riscar da nossa checklist de tarefas. A técnica número 2 é a famosa técnica Pomodoro. Em que é que consiste esta técnica Pomodoro? Pomodoro significa tomate em italiano e tem a ver com a forma de cozinha, tem precisamente este formato. Então a técnica consiste em trabalhar em blocos de 25 minutos, seguidos de 5 minutos de pausa. Ou seja, trabalhamos 25 minutos, fazemos uma pausa, mais 25 minutos, mais uma pausa. A sugestão da técnica é que após 4 blocos, ou seja, 2 horas de trabalho, com 2 intervalos, fazer uma pausa maior. 15 minutos, 20 minutos, vai depender de como nós estamos a gerir o nosso tempo, seja a nossa manhã, seja a nossa tarde ou fim de tarde, não interessa. O que interessa é utilizar uma medição de tempo, como um cronómetro destes, ou uma aplicação de telemóvel, uma aplicação no computador, para nós termos a sensação de urgência que nos vai ajudar a manter o foco. Ou seja, sabemos que naqueles 25 minutos temos tempo e estamos concentrados em determinada tarefa. Nada nos desfoca, nada nos distrai. Depois, vamos ter 5 minutos de pausa para fazermos o que quisermos. Relaxarmos, descansarmos, tomarmos um café, irmos apanhar ar ou distrairmos de outra forma. Mas é assim que funciona esta técnica e é muito, muito utilizada. A regra número 3, ou a técnica número 3, bloqueios de tempo. Em que é que consiste? Dividir o dia em blocos de tempo reservados para tarefas específicas. E aqui eu coloquei este vídeo para entenderem como é que funciona. Imaginem que este todo que nós vemos aqui é o nosso dia e o dia vai se montando em diferentes blocos de tempo relativamente a todas as tarefas que temos que fazer. E aqui eu estou a falar no tempo em geral, ou seja, tempo dedicado a trabalho, tempo dedicado a outras tarefas do dia a dia que não são trabalho. Mas os bloqueios de tempo é reservar 30 a 60 minutos no calendário para executar uma tarefa específica. E nesse tempo, comprometermos-nos a não fazer mais nada. Se aquele tempo é destinado àquela tarefa, então só vou estar a fazer aquilo. Se são 30 minutos para cozinhar, só vou estar a fazer aquilo. Se são 30 minutos para passar a ferro,
só vou estar a fazer aquilo. Se são 60 minutos ou 45 minutos para estar com os meus filhos, eu vou estar com os meus filhos e não disperso em outras tarefas. A sugestão aqui é utilizar uma agenda, ou melhor, aplicações, como o Google Calendar, o Todoist, o Trello, para organizar os blocos de tempo e depois definir lembretes no telemóvel, no computador, para esses blocos de tempo também. É muito importante nós termos avisos que nos ajudem, é como se fosse o nosso assistente virtual, a nossa secretária virtual. Termos esses lembretes, algo neste caso, que nos vá lembrando, olha, o dia hoje é para isto, este bloco agora é para isto, isto, e é muito importante também ter uma visão do tempo, fazer um planeamento diário, semanal. Eu hoje não vou falar sobre isso, mas é muito importante termos a noção de tempo, para que não nos percamos no tempo. Técnica número 4. Dividir tarefas em pequenas partes. E isto tem a ver com tarefas de grande porte, muitas vezes que temos que executar. Esta técnica permite tornar o trabalho mais fácil ou mais leve e menos assustador, não nos sentirmos assoberbados, para nos dar uma sensação de progresso constante, ou seja, de uma continuidade. E esta técnica de dividir as tarefas grandes em mais pequenas aplica-se a situações como projetos grandes, organizar um evento, arrumar a casa, que são coisas que parecem grandes quando pensamos no todo, mas que depois nós vamos ter que fragmentar para ir executando uma por uma. Segundo os especialistas em produtividade e gestão do tempo, o multitasking não existe ou não deve existir porque não é benéfico. Eu estou-me a focar aqui nesta apresentação no trabalho individual, não num trabalho de equipa. Estou a pensar em alguém como eu, tenho muitas coisas a fazer no dia e que sou responsável por elas. Portanto, aquilo que eu tenho que fazer, tenho que gerir sozinha e depois utilizo estas técnicas. Então, esta técnica de dividir tarefas grandes em pequenas, por exemplo, se temos que escrever um relatório, dividi-lo em partes mais pequenas, ou seja, seguir uma estratégia, definir uma ordem, em fazer primeiro uma pesquisa, depois escrever a introdução, ou antes estabelecer um índice para pensar o que é que vai constar do relatório, depois escrever a introdução, depois as diferentes partes do desenvolvimento, depois a conclusão, ou seja, tudo tem um fio condutor. Organizar um evento, por exemplo, primeiro pensamos no plano geral e depois vamos pensar em organizar cada uma das partes, como é óbvio, porque dispersarmos-nos no todo vai causar stress, ansiedade, medo, incerteza, bloqueio, então já não vamos fazer, então vamos adiar. Este é o tal círculo vicioso da procrastinação. Técnica número 5. Evitar distrações. Esta pode parecer a mais difícil e há que combatê-la. Como? Com muita disciplina, com muita vontade e, acima de tudo, tentarmos gostar das tarefas que vamos executar. Aqui, o objetivo é que nós consigamos identificar aquilo que mais facilmente nos distrai e então eliminar essas distrações durante os momentos de trabalho, porque a vida é um equilíbrio entre trabalho e lazer, entre focar e desfocar. E se nós queremos estar focados, não nos vamos distrair. Mas nós precisamos de tempo para distração. Aqui, o que nós pretendemos é deixar de procrastinar. Portanto, a parte das distrações é necessária, mas vai ficar de fora. Então, enquanto estamos focados na tarefa que temos que realizar, desligamos as notificações, por exemplo, dos dispositivos que temos, seja do computador, seja do telemóvel e outros, desligar notificações, silenciar tudo
Evitar redes sociais, sem dúvida, não podemos estar com o telemóvel ao nosso lado ou com as janelas das redes sociais abertas no computador e criar um ambiente propício ao foco. E aqui é muito importante, porque se nós temos tendência a estas distrações digitais, então utilizamos formas de as bloquear ou de as limitar. Pode ser apps de bloqueio, de distrações no telemóvel, aqueles lembretes que nos aparecem nas redes sociais a dizer faça uma pausa, já está aqui há 5, 10, 15, 20 minutos, ou atingiu o limite diário, e portanto aqui o que se pretende é manter connosco apenas os materiais de trabalho à vista. Eu estou aqui a fazer esta apresentação, a dar esta aula, e eu tenho o meu telemóvel em silêncio, desligado, estou numa sala sem ninguém, tenho apenas o computador, o ring light, a iluminação necessária e estou completamente focada naquilo que vos quero transmitir. Não há elementos que me possam distrair, pelo menos da minha parte. Eu não controlo o exterior, mas aquilo que nós podemos controlar e deixar aqui esta imagem também de inspiração para vocês é se é para trabalhar, se é para fazer determinada tarefa, então nada me vai distrair, eu estou aqui só com aquilo que eu necessito e, claro, depois criar esse ambiente propício, ter aqui uma bebida, algo que eu vou falar já mais à frente e que nos conforte também aquilo que nós estamos a fazer. Técnica número 6: definir recompensas. E esta aqui eu utilizo-a com frequência para mim. Trabalhar com recompensas é uma motivação ou pode ser um ótimo motivador. Então, definir pequenas recompensas após concluirmos tarefas importantes faz-nos bem e parece-nos justo. Ou seja, se terminamos uma tarefa difícil ou não, mas que era algo que tínhamos mesmo que fazer, então por que não recompensarmos com algo que gostamos, como o momento da pausa para um café, uma bebida que nos agrada, um episódio de uma série, depende também do tempo que nós temos depois de concluir a tarefa. Mas pensar qual foi a minha maior conquista este dia, a tarefa que eu tinha realizei, vou-me premiar por isso. A questão é que a recompensa não deve ser algo que nos distraia da tarefa, mas sim um incentivo para completar um objetivo. E, portanto, sim, pode ser uma pausa, pode ser depois um miminho. Aquilo que nós consideramos um miminho no nosso dia, pode ser mais do que um, mas pode ser, por exemplo, depois de uma manhã de reuniões ou de uma manhã muito intensa, depois premiarmos-nos com um bom almoço, uma refeição agradável, num sítio particular, enfim, pensarmos aquilo que nos dá prazer, sensação de bem-estar e depois de cumprirmos a tarefa, normalmente tarefas mais difíceis, pensar, pronto, agora preciso de descansar, de relaxar e vou ter aquele meu momento. Pode ser ouvir uma música, enfim, tudo aquilo que cada um de nós sentir que é bom para si. Técnica número 7: comprometer-se publicamente. E esta eu acho bastante interessante, porque é uma motivação adicional e consiste em dizer a alguém o que é que vamos fazer para aumentar a probabilidade de fazer realmente. Contar a um amigo, a um colega, a um familiar qual é o nosso objetivo e depois pedir que nos responsabilizem, ou seja, que depois exijam de nós o cumprimento da tarefa. E aqui também pode ser muito tipo de tarefas, desde trabalho, autocuidado, entre outros. Coloquei aqui este exemplo. Partilhar os objetivos com um colega de trabalho, se for algo relacionado com trabalho, dizer: olha, hoje vou concluir o relatório. Então amanhã, ou ao fim do dia, ele vai nos perguntar: concluíste o relatório? A partir sim. Nas redes sociais também, acordar de manhã e dizer: vou correr, vou ao ginásio, vou fazer exercício físico, é hoje que vou fazer tal coisa. Depois, no final, mostramos a prova social, não é? Mostramos que realmente executamos a promessa.
Então, este compromisso público, da nossa parte, acaba por também ser um fator em que aqui algo externo, alguém, nos vem responsabilizar pela tarefa. Pode ser uma boa estratégia. E finalmente, número 8, algo que eu considero muito importante, também por ser organizadora de espaços e de valorizar muito o ambiente, no, o ambiente que me rodeia, não só para trabalhar, mas para estar, para viver. Criar um ambiente favorável. Criar um ambiente favorável, como é que ajuda a evitar a procrastinação? Faz todo o sentido, porque o ambiente à nossa volta tem um impacto direto na nossa produtividade. Vamos imaginar que o nosso espaço de trabalho está desorganizado, está um caos, uma confusão. Além disso, nós partilhamos o espaço com várias pessoas, com ruído, há conversa, há pessoas a entrar e a sair, há barulho de telefones, telemóveis, há o barulho da rua, a iluminação pode ser ou não adequada, pode não ter janelas, pode ser só luz artificial, pode estar demasiado calor, pode estar frio. Portanto, o ambiente vai influenciar muito na nossa produtividade. E para pessoas que são mais sensíveis a estas questões, pensar como é que está o ambiente no qual se encontra para realizar as tarefas que tem que realizar e, se não está muito favorável, tentar torná-lo mais favorável, daquilo que depender de si. Limpar a mesa de trabalho, organizar a mesa de trabalho, remover distrações, ajustar o assento. Aqui tem a ver com a ergonomia, se a nossa cadeira está na altura correta, por causa da nossa postura, que também é muito importante para não nos causar desconforto e vontade de não estarmos naquele espaço. A iluminação está correta, a temperatura, a circulação de ar, o nível do ruído. Já imaginaram como isso influencia a nossa capacidade de trabalho, a nossa produtividade? A mim, sim. E eu sempre precisei de condições mais específicas para ser mais produtivo. E se repararem, quando mais produtivos vão ser. E algo que, depois de vos ter falado destas 8 técnicas, não podia deixar de falar nos gatilhos para a procrastinação, porque muitas vezes nós sabemos que procrastinamos e sabemos o quanto nos custa começar, sabemos que somos prós em adiar e não temos consciência de quais são os gatilhos que nos levam à procrastinação. Já falei das causas comuns da procrastinação, mas para quem tem tendência a procrastinar, a adiar tarefas, às vezes por demasiado tempo, é necessário que tenha consciência disto e identifique os gatilhos, às vezes mais do que tentar combater usando estratégias, mas sem entender o que é que está a bloquear. É o medo do fracasso? É medo de achar que é incapaz, que depois vai ser responsabilizado por outros, que vai ser condenado por outros? É sobrecarga de tarefas? É não ter noção de que se calhar devia dizer que não a algumas coisas que pode dizer que não? Porque nós não temos que dizer que sim a tudo e temos que definir prioridades. Esse também é um princípio da organização de uma forma geral. Muitas vezes as pessoas que procrastinam não têm capacidade de definir as suas prioridades em todas as áreas da vida e, portanto, vão dizendo que sim e vão se emaranhando em compromissos e em tarefas, mas sem saber estabelecer uma ordem e uma prioridade. Então aí acabam por ir fazendo as tarefas, mas não necessariamente são mais produtivas. As distrações digitais, hoje em dia, são um grande gatilho para a procrastinação e às vezes nem damos conta do tempo em que estamos no telemóvel, nas redes sociais,
WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, enfim. Hoje em dia, principalmente os formatos de vídeo, ocupam-nos muito tempo porque são muito cativantes, mas acabam por não trazer nenhum benefício, não trazer nenhuma informação. E às vezes também é difícil para nós saber separar o trigo do joio e consumir aquilo que realmente é importante e é benéfico para nós. Portanto, ter mais noção, e isso também falo por mim, porque trabalho no digital, que é preciso saber equilibrar muito bem o que é distração e aquilo que é realmente o conteúdo edificante. E depois, claro, a falta de interesse na tarefa, que aqui está em último lugar, mas que no fundo é a base da procrastinação. Muitas vezes é falta de interesse, é obrigação, temos que fazer, é responsabilidade, mas não, simplesmente não apetece, não há nada que motive. Portanto, tentarmos identificar esse gatilho para percebermos também de que forma é que podemos melhorar, aumentar o nosso interesse naquela tarefa. E é realmente uma tarefa que tem que ser feita. Se for de trabalho, terá que ser feita, mas se for outra tarefa, pensar se realmente nós temos interesse em fazê-la ou não, porque procrastinar não é bom para ninguém, nem é para nós, nem é para os outros, não é nossa atitude em relação aos outros e depois acaba também por se contaminar. A procrastinação não é só individual, é algo que se contamina, não é? Porque tem impacto em várias áreas da nossa vida e em várias pessoas que estão à nossa volta. Então, a sugestão aqui é observar o que é que te leva a procrastinar e tentar reconhecer estes gatilhos que eu referi para evitar. Já que estamos na era digital, se fores distraído pelo telemóvel, se tiveres todas as notificações ativadas, o som ligado e a tendência de estar sempre a olhar para o ecrã, colocar em modo avião ou longe de ti, isso seria o ideal. Naquele tempo de foco, naquele bloqueio, naquele intervalo, colocar o telemóvel longe de ti. Finalmente, para concluir esta aula, teria que referir alguns livros para aqueles que gostam de ler e aprender com especialistas. Vou deixar aqui 3 sugestões de livros que são best-sellers mundiais e que têm a ver precisamente com este tema que eu estou a falar. Vou deixar os links dos livros na descrição deste vídeo. O primeiro deles são os hábitos clear, pequenas mudanças, grandes resultados. Um método fácil e comprovado para criar bons hábitos e acabar com os maus. Tudo que eu falei até aqui tem a ver com hábitos e treinar hábitos, desenvolver hábitos, mudar hábitos. É um exercício difícil, não vou mentir, é desafiante. Nós lutamos com isso ao longo da nossa vida. Por mais disciplinados e organizados, produtivos que nós sejamos, vamos ter sempre desafios pela frente, que têm a ver com mudanças e têm a ver com hábitos. Hábitos Atómicos é um best-seller mundial, continua a ser e é algo que eu recomendo para lerem por ser principalmente prático e útil para toda a vida. O segundo livro é A Guerra da Arte, de Steven Pressfield. Ele fala em como superar os bloqueios e vencer as batalhas da criatividade. É mais vocacionado para artistas, criativos e empreendedores que querem estratégias para evitar a procrastinação e terem mais criatividade. Por fim, mais um best-seller do Greg McKeown, que é o Essencialismo. Aprenda a fazer menos, mas melhor. E isto também estava aqui uma grande conversa. Por que fazer menos, mas fazer melhor? Eu concordo. Não quer dizer que nós façamos pouco, mas com tantas solicitações e com tanta sobrecarga de tarefas que nós temos diariamente por todos os motivos, torna-se saudável nós pensarmos no que é realmente essencial a cada dia. Este livro inclui também um desafio de 21 dias para ser um essencialista. Eu diria para começarmos a ganhar consciência de como podemos tornar-nos mais essencialistas. Estas coisas não acontecem de da noite para o dia,
mas podemos ganhar consciência e entender como outros o fizeram ou o fazem para conseguirem chegar onde querem chegar. E espero que tenham gostado do conteúdo desta aula. Mais uma vez convido para subscreverem o canal, ativarem as notificações, porque todas as semanas temos conteúdo sobre organização e produtividade. Até ao próximo vídeo.